O milionário barbeiro revela o segredo chocante da mendiga negra ligada à maçonaria. A chuva caía como um lençol de lágrimas sobre a cidade, refletindo as luzes dos prédios e dos carros que passavam. Carlos, o barbeiro mais famoso da metrópole, estava fechando a sua barbearia. Ele sempre teve um jeito especial para os cortes, um talento que lhe proporcionou uma vida confortável e uma clientela de elite. Enquanto ele desligava a luz e trancava as portas, algo chamou sua atenção na esquina da rua. Uma mulher negra envolta em trapos. Seus olhos, porém, contavam uma história que poucos conseguiam ler. Por favor, um pouco de ajuda, ela pediu com uma voz serena, embora os dentes tivessem uma cor celeste devido à falta de cuidados. O olhar dela, profundo e enigmático, parecia ter visto mais do que qualquer um poderia imaginar. Carlos hesitou, a empatia lutando contra os resquícios de seu conforto. Ele ofereceu a ela um cobertor que estava guardado na barbearia. E se você sabia que sua família não é quem você pensa que é? A afirmação dela o surpreendeu. Como assim? Ana começou a contar sobre uma antiga sociedade secreta, a maçonaria. Você é um descendente, Carlos. Sua linhagem carrega um peso que você desconhece, uma fortuna que pode mudar tudo. A revelação a deixou intrigado e quase em choque. À medida que Ana falava, o coração de Carlos acelerava. Sua vida confortável, seus clientes influentes, tudo isso estava em risco. E se a verdade fosse mesmo como ela dizia? A cidade, com seus rostos conhecidos e sorrisos falsos, começou a parecer mais perigosa. As sombras das ruas pareciam se aproximar, e a chuva intensificava a sensação de claustrofobia. O nó na garganta dele doía. Ele precisava investigar. Mas o que encontraria? A curiosidade se misturava com o medo. Ana então revelou que sua família, marcada pela luta e pela resistência, tinha tentado esconder esses segredos. Ela era, na verdade, uma herdeira de uma fortuna perdida, o que talvez explicasse sua presença nas ruas, lutando por sobrevivência. Carlos sentiu um aperto no peito. Era um mundo novo que se abria diante dele. Um mundo que poderia desmantelar tudo que ele era. Você se arrisca a saber a verdade? Ana perguntou, com um brilho nos olhos. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho quebrou a noite. Um carro parou bruscamente na rua, e Carlos percebeu movimentos ao longe. Sombras surgindo. A mulher que uma vez parecia apenas uma mendiga, agora era a chave para uma árvore genealógica cheia de mistérios. Antes que ele pudesse perguntar mais, Ana desapareceu nas sombras, levada pela escuridão com um movimento súbito. Carlos ficou sozinho, envolto por dúvidas e um novo peso sobre os ombros. Ele precisava encontrá-la. A verdade estava ali, perdida entre os segredos e as mentiras. O que ele faria agora? A chuva ainda caía, tempestuosa, enquanto ele se perguntava o que estava por vir e se valeria a pena mergulhar em um mar de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Carlos ficou sozinho, a chuva ainda caindo, e o eco do desaparecimento de Ana ressoando em sua mente. O coração batia rápido, um tambor angustiado na escuridão. Ele havia sentido que a vida dele mudaria de alguma forma, mas nunca imaginou quão profundo seria esse abismo. Olhando para a esquina onde Ana havia estado, uma sensação estranha o envolvia. Era como se o mundo tivesse girado e ele ficasse parado. Ele precisava encontrá-la. Não podia deixar que aqueles segredos desaparecessem junto com ela. Ele se levantou, agachando-se para pegar o cobertor que havia dado a Ana. Os fios frios e úmidos entre os dedos o lembravam da fragilidade da vida. Ele se dirigiu na direção que ela havia seguido. O cheiro forte de chuva, misturado com a fumaça das calçadas, o envolvia, mas não conseguiu pensar. Então, um barulho cortou o ar, tirando-o de seus pensamentos. Era um grito agudo, seguido de risadas. Ele virou rapidamente, seus instintos gritando que algo estava errado. Um grupo de homens surgiu de uma das ruas laterais, rindo e apontando. Carlos não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que a situação era carregada de tensão. Ele hesitou, mas então um movimento brusco o atraiu. Não era Ana, mas outra mulher, uma jovem, que caía de joelhos, chorando. O grupo se aproximou e Carlos percebeu que a mulher tinha marcas de brigas pelo corpo. Seu coração afundou. Ele decidiu que tinha que agir. Corre para a multidão, mas antes que pudesse chegar, um grito cortante ecoou. Era a voz de Ana. Ele ficou paralisado. Quando ele finalmente a viu, Ana estava de pé em meio ao grupo, com um ar ameaçador, desafiando os homens como se tivesse mais poder do que aparentava. O que estava acontecendo? O choque na cara de Carlos era palpável. Todo seu mundo desabava. Ele se esforçou para entender, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Ana, o que está acontecendo? Ele gritou, preocupado. Ela se virou para ele, e seus olhos estavam cheios de uma intensidade comprometida. Carlos, você não sabe com quem está lidando. Ela respondeu, mas suas palavras trovejaram em sua mente. O que ela queria dizer? Ponto. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Um dos homens riu e disse, você realmente não sabe? Ana faz parte de algo maior, muito maior do que você pode imaginar. Ele avançou, agressivo. O rosto de Carlos empalideceu. Era como se um frio percorresse sua coluna. Ao ouvir aquelas palavras, tudo se encaixou de uma forma distorcida, como um quebra-cabeça montado da forma errada. Ana, você é uma maçonaria? Ela sorriu de um jeito sombrio. E você também, Carlos. Você sempre foi. Com um movimento rápido, os homens fizeram um círculo ao redor dela, e em questão de segundos, o que antes parecia um simples conflito de rua se tornava uma cena de terror. Carlos se sentiu impotente, e num ímpeto, ele se lançou em direção a Ana. Ela poderia ser a chave para a verdade, ou talvez a porta de entrada para um mundo que ele jamais desejou descobrir. Não toquem nela! A gritar saiu como um clamor de desespero, mas o caos tomou conta, e antes que pudesse fazer algo, tudo se desfez em um turbilhão. O grito da mulher que estava caída antes foi interrompido por um berro, vampiresco, que fez as sombras parecerem ainda mais sombrias. No meio daquela confusão, um dos homens se aproximou mais. Seu olhar aceitava um remorso que não parecia ser dele. E foi assim que a mente de Carlos começou a girar, em meio ao pânico. O que tudo aquilo significava? A revelação do que era realmente sua família e quem Ana realmente era, estava prestes a se desdobrar e as certezas agora eram apenas ecos. E ele se perguntava,
Qual era a verdade que ainda estava por vir? Carlos estava paralisado, o caos ao seu redor girando como um turbilhão. A revelação de Ana ecoava em sua mente com força. Como ela poderia ser parte de algo tão sombrio? E o que isso significava para ele? Ele mal conseguia pensar, a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo cercava Ana. Ela se mantinha firme, a expressão ferina, mas havia um brilho em seus olhos que Carlos não conseguia decifrar. Uma mistura de raiva e determinação. Ele queria gritar, mas a voz dele falhou. O homem que beliscava a ideia de liderança no grupo se aproximou, ostentando um sorriso cínico. Você realmente não sabia? A maçonaria tem raízes profundas na sua família, meu caro. E você vai aprender da pior forma, disse, como se divertisse com a confusão de Carlos. Nesse instante, tudo estremeceu. A terra sob seus pés parecia ondular, e Carlos sentiu uma onda de pânico. O homem estendeu a mão como se quisesse tocar em Ana, mas Carlos se lançou à frente, um impulso desesperado. Saia dela! Sua voz ecoou na noite. Mas a próxima cena foi um choque. Ana, ao invés de recuar, levantou a mão e fez um sinal. Uma luz ofuscante surgiu de dentro de suas roupas. Carlos piscou, tentando entender. O grupo hesitou, e um dos homens cambaleou para trás, pálido, como se tivesse visto um fantasma. O brilho se intensificou, e de repente um barulho estrondoso explodiu como um trovão. A chuva parou por um momento. O mundo ficou em silêncio, e em um segundo tudo se desfez. A luz se apagou, deixando todos no escuro. Quando Carlos recuperou a visão, não havia mais Ana, nem os homens. Apenas ele, isolado em uma rua deserta, a luz da cidade piscando ao longe. O coração dele batia forte, a garganta apertada de confusão. Ele se virou, buscando respostas. A rua estava vazia, mas a sensação de estar sendo observado o envolvia. Então, uma sombra surgiu atrás dele. Carlos se virou rapidamente. Era uma mulher, com uma aura familiar. Você precisa me ouvir, ela disse, a voz grave e confiante. Era Clara, uma antiga amiga da família. O rosto dela era um misto de preocupação e urgência. Clara, o que você está fazendo aqui? Onde está a Ana? O que aconteceu? Carlos perguntou, o desespero inchando sua voz. Você não sabe, Carlos. Isso é maior do que você imagina. A Ana não é quem você pensa. E a verdade irá mudar tudo. Ela estava tremendo, os olhos arregalados. Você precisava ver. Você precisaria saber. Carlos sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que você quer dizer com isso? A cada palavra, o sentimento de que uma tempestade se aproximava aumentava. Ela não é apenas uma mendiga. Ana é desapegada do tempo, daquele tempo em que você acredita que vive. Ela é sua irmã. As palavras dela cortaram como uma lâmina. A maçonaria é apenas parte da verdade. Há muito mais. Sua família era parte disso desde o começo. Carlos sentiu como se o mundo tivesse explodido. Irmã? A Carlos exatamente que o mundo tivesse explodido. Irmã? Seus irmãos eram só uma lembrança perdida, parte de uma vida que não fazia mais sentido. Ele queria gritar, mas em vez disso, ficou em silêncio. Um nó na garganta. Você precisa me seguir. Ele está vindo. Ele não vai parar até que saiba onde você está. Clara disse, puxando-o pela mão. Carlos hesitou,
Mas o medo de descobrir a verdade o empurrou. Ele a seguiu, coração acelerado. O que significava tudo isso? E o que queriam fazer com ele? As respostas estavam diante dele, mas a realidade parecia insuportável. E enquanto corriam, uma voz ecoou ao longe, carregando uma intenção maligna. Carlos, você não pode fugir do seu destino. A frase reverberou nas paredes da cidade. Um aviso sombrio que prometia mais segredos, mais dor. A verdade estava perto, e o caminho à frente se tornava obscuro. O que ele não sabia era que esse era apenas o começo, e as sombras estavam apenas começando a se revelar. Carlos e Clara correram pelas ruas escuras, a respiração pesada e os pés molhados pelo alagamento da chuva que começara a cair novamente. A adrenalina pulsava como um tambor em seus ouvidos. O medo o empurrava, mas a confusão ainda o envolvia como uma névoa densa. Você precisa entender, Clara gritava, puxando mais rápido. Carlos olhou para ela, os olhos cheios de perguntas, de desespero. Entender o quê? O que significa tudo isso? Ele quase gritou, mas o som de suas palavras parecia perder-se na chuva. Sobre Ana, ela não é quem você pensa. Clara estava quase chorando, a expressão dela revelando que a situação era mais grave do que Carlos conseguia imaginar. Tudo isso é uma armadilha, e o que você pensou ser um segredo pode ser uma maldição. As palavras dela cortaram na mente de Carlos como uma lâmina. Ele parou, puxando-a de volta. Uma maldição? O que você quer dizer com isso? Eu preciso de respostas, Clara. Justo na hora em que ele falava, um grito surgiu atrás deles. O som era agonizante. Eles se viraram e Carlos ficou paralisado. Do breu da noite, uma figura se destacou. Era um homem, coberto de cicatrizes e com um olhar demoníaco. As feições dele eram conhecidas, e gelou o sangue de Carlos nas veias. Era seu pai. Você não pode ser, Carlos murmurou, o coração batendo forte no peito. Como era possível? Seu pai tinha morrido anos atrás. A imagem do homem se cristalizava nas memórias dele, mas a realidade era muito mais sombria. Eu sempre estive aqui, Carlos. O homem riu. Uma risada que ressoava como um eco de condenação. Vocês acham que podem escapar? O que está em jogo é muito mais profundo do que qualquer um de vocês imagina. Ana é sua irmã, mas ela também é a chave para o que a nossa linhagem carrega, disse Clara, a voz tremendo. Os laços de sangue têm um peso diferente em nossa família. Uma herança que pode salvar ou destruir. E seu pai sabe disso melhor do que ninguém. Carlos ficou atordoado. Ele balançou a cabeça, tentando processar. Isso não pode ser verdade. Uma tempestade de emoções revolvia dentro dele. O homem à sua frente continuou a avançar, um sorriso sombrio no rosto. Você não sabe como tudo realmente funciona. O que sua família fez sob os olhos da sociedade secreta cria um vínculo profundo. A chuva ficava cada vez mais forte, como se estivesse lavando os pecados que habitavam aqueles que foram tocados pela maçonaria. Escute, Carlos, não confie nele. Clara disse, seus olhos cheios de compaixão e alerta. Mas a verdade fria invadia a mente de Carlos, e um nó se formava na garganta. Seu pai ficou ali, à frente deles, como um demônio renascente. Você, meu filho, tem uma escolha. Decida agora. Mantenha-se neste mundo ou volte para onde deveria estar desde o começo. Com um movimento rápido, ele estendeu a mão. Alinhava um brilho intenso que iluminou a escuridão da noite. A luz começou a girar,
envolvendo Carlos e Clara. O que era aquilo? Era conexão de família ou seria uma armadilha? Não! Não se aproxime! Clara gritou, mas era tarde demais. A luz envolveu Carlos. Ele sentiu uma dor súbita, uma subida de poder e de memórias, como se todo o seu passado estivesse desmoronando em fragmentos diante dos seus olhos. De repente, uma voz ecoou na mente dele, quente e familiar. Carlos, você é mais do que apenas um barbeiro. Você é um herdeiro da verdade. O mundo ao redor começou a girar, e tudo que Carlos conhecia começou a se desvanecer. Ele lutou, puxando-se do abraço dessa energia, e um pensamento dominou. E se tudo que eu sou é uma mentira? Quando a luz finalmente se apagou, Carlos se viu de volta na rua, mas sozinho. A chuva caía, e o peso do que acabara de descobrir o esmagava. Clara e seu pai haviam desaparecido. O vazio ao redor dele pulsava com mistério e medo, e uma realidade aterradora se estabelecia. O que ele deveria fazer agora? Ele tinha que encontrar Ana e descobrir a verdade de uma vez por todas. Mas o que mais esconderia a linhagem dele? Um nó se formava dentro dele. Uma certeza apenas. Seu mundo nunca mais seria o mesmo. E, enquanto ele caminhava, um eco ainda ressoava na mente dele. Você nunca poderá sair disso, Carlos. O destino o chama de volta. Carlos estava paralisado, o caos ao seu redor girando como um turbilhão. A revelação de Ana ecoava em sua mente com força. Como ela poderia ser parte de algo tão sombrio? E o que isso significava para ele? Ele mal conseguia pensar, a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo cercava Ana. Ela se mantinha firme, a expressão ferina, mas havia um brilho em seus olhos que Carlos não conseguia decifrar. Uma mistura de raiva e determinação. Ele queria gritar, mas a voz dele falhou. O homem que beliscava a ideia de liderança no grupo se aproximou, ostentando um sorriso cínico. Você realmente não sabia? A maçonaria tem raízes profundas na sua família, meu caro. E você vai aprender da pior forma, disse, como se divertisse com a confusão de Carlos. Nesse instante tudo estremeceu. A terra sob seus pés parecia ondular, e Carlos sentiu uma onda de pânico. O homem estendeu a mão como se quisesse tocar em Ana, mas Carlos se lançou à frente, o impulso desesperado. Saia dela! Sua voz ecoou na noite. Mas a próxima cena foi um choque. Ana, ao invés de recuar, levantou a mão e fez um sinal. Uma luz ofuscante surgiu de dentro de suas roupas. Carlos piscou, tentando entender. O grupo hesitou, e um dos homens cambaleou para trás, pálido como se tivesse visto um fantasma. O brilho se intensificou, e de repente um barulho estrondoso explodiu como um trovão. A chuva parou por um momento. O mundo ficou em silêncio, e em um segundo, tudo se desfez. A luz se apagou, deixando todos no escuro. Quando Carlos recuperou a visão, não havia mais Ana, nem os homens. Apenas ele, isolado em uma rua deserta, a luz da cidade piscando ao longe. O coração dele batia forte, a garganta apertada de confusão. Ele se virou, buscando respostas. A rua estava vazia, mas a sensação de estar sendo observado o envolvia. Então uma sombra surgiu atrás dele. Carlos se virou rapidamente. Era uma mulher, com uma aura familiar. Você precisa me ouvir, ela disse, a voz grave e confiante. Era Clara, uma antiga amiga da família. O rosto dela era um misto de preocupação e urgência. Clara, o que você está fazendo aqui? Onde está Ana? O que aconteceu? Carlos perguntou, o desespero inchando sua voz. Você não sabe, Carlos. Isso é maior do que você imagina. A Ana não é quem você pensa. E a verdade
A verdade irá mudar tudo. Ela estava tremendo, os olhos arregalados. Você precisava ver. Você precisaria saber. Carlos sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que você quer dizer com isso? A cada palavra, o sentimento de que uma tempestade se aproximava aumentava. Ela não é apenas uma mendiga. Ana é desapegada do tempo, daquele tempo em que você acredita que vive. Ela é sua irmã. As palavras dela cortaram como uma lâmina. A maçonaria é apenas parte da verdade. Há muito mais. Sua família era parte disso desde o começo. Carlos sentiu como se o mundo tivesse explodido. Ele balançou a cabeça, tentando processar. Irmã? Seus irmãos eram só uma lembrança perdida. Parte de uma vida que não fazia mais sentido. Ele queria gritar, mas em vez disso, ficou em silêncio, um nó na garganta. Você precisa me seguir. Ele está vindo. Ele não vai parar até que saiba onde você está. Clara disse, puxando-o pela mão. Carlos hesitou, mas o medo de descobrir a verdade o empurrou. Ele a seguiu, coração acelerado. O que significava tudo isso? E o que queriam fazer com ele? As respostas estavam diante dele, mas a realidade parecia insuportável. E enquanto corriam, uma voz ecoou ao longe, carregando uma intenção maligna. Carlos, você não pode fugir do seu destino. A frase reverberou nas paredes da cidade, um aviso sombrio que prometia mais segredos, mais dor. Carlos e Clara viraram uma esquina e pararam abruptamente. Um grupo de pessoas se reunira, e no meio, com um olhar furioso, estava Ana. Mas havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam com uma intensidade não humana, e um poder espreitava sob sua pele. Você não pode me deixar, Carlos, Ana gritou, a voz ecoando de um jeito sobrenatural. Clara ficou paralisada, o horror se desenhando em seu rosto. Eu sou a única que pode te salvar. O que estava acontecendo? A verdade que Carlos pensava que estava se desenrolando, agora se transformava em um pesadelo. Ana, o que aconteceu com você? Ele teve que perguntar, a angústia apertando seu peito. Foi tudo parte do plano. Nossas vidas, nossos laços, tudo faz parte disso. Você é o escolhido. Sua risada cortante reverberou pelos ares, e Carlos deu um passo para trás, a realidade quebrando. Então, com um movimento de suas mãos, Ana revelou algo, como uma memória esquecida, uma marca em forma de símbolo que ardia em seu braço. Quando Carlos viu, um choque elétrico percorreu seu corpo. Era o mesmo símbolo que estava na antiga joia que sua avó havia dado a ele. A verdade está escondida na sua própria história, Carlos. E agora você deve escolher. Ana estendeu a mão, e a multidão ao seu redor parecia esperar por sua decisão. Carlos olhou para Clara, depois para Ana. A tempestade dentro dele se intensificando. A pergunta ecoava em sua mente. Qual é mesmo a verdade? Ele não tinha ideia do que estava se metendo, mas sabia que o futuro estava prestes a mudar para sempre. E em meio a tudo aquilo, o que ele realmente deveria fazer? Carlos olhou para Ana, o coração batendo forte. A luz pulsante em suas mãos parecia ter uma vida própria. Ele estava em choque, tentando entender o que tudo isso significava. Ana, o que você quer dizer com a chave? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, e ele mal conseguia manter as palavras. Ana aproximou-se, o olhar feroz. Você precisa escolher, Carlos. O peso da nossa linhagem é imenso. A maçonaria, isso é só o começo. Ela estava tão intensa
tão distante, como se houvesse uma barreira invisível entre eles. Carlos sentiu um nó na garganta, a sensação de estar afundando no desconhecido. Escolher? O que eu tenho a ver com tudo isso? Ele gritou, a raiva misturada ao medo. E naquele momento, um estrondo cortou o ar, como um trovão, fazendo a multidão hesitar. A luz que Ana emitia foi engolida pela escuridão, mas não antes de Carlos notar um símbolo projetado nas paredes, um emblema maçônico que parecia pulsar em sincronia com seu coração. Você não entende, Ana continuou, elevando a voz acima do caos. Tudo o que você viu, tudo o que você acreditou, tudo isso pode se desfazer a qualquer momento. E ainda com um sopro de poder, a rainha de uma batalha esquecida se levantou. Carlos olhou ao redor, nervoso. O grupo que cercava Ana estava paralisado, mas a tensão aumentava. O medo se transformava em impaciência, e em um instante tudo estava prestes a explodir. Em um segundo, o homem que liderava o grupo avançou, a raiva estampada em seu rosto. Deixe-a! Ele gritou, e depois se virou para Carlos. Você precisa entender o que está em jogo. Do nada, um brilho cortou a escuridão. Um clarão ofuscante irrompeu da escuridão, fazendo todos os presentes se afastarem, cegos por um instante. E quando a luz desapareceu, a cena era surreal. O homem caíra no chão, e Ana estava parada, com a mão levantada, a expressão fira, agora marcada por dor e confusão. Não, o que você fez? Carlos gritou angustiado. Ele não sabia se Ana havia machucado o homem ou algo pior. Mas quando o olhar dela se encontrou com o dele, uma onda de tristeza transpareceu. Eu não queria que isso acontecesse, ela murmurou, a voz quase um sussurro. Foi aí que tudo mudou. Um novo eco se fez ouvir. De repente, um burburinho começou a se espalhar pela multidão. Olhem! O que é isso? Alguém apontou para as sombras e Carlos virou-se, apenas para ver uma figura familiar emergir da escuridão. Era sua mãe. O mundo parou. Como era possível? Sua mãe havia desaparecido quando ele era criança. A imagem dela se aproximando era como um golpe na sua sanidade. Ela estava pálida e com um olhar distante. Carlos, você precisa saber a verdade. A voz dela era um misto de autoridade e desespero. Você não pode estar aqui. Carlos ficou paralisado, a mente fervilhando. Mas você morreu. Não, Carlos. Fui forçada a desaparecer, assim como você e Ana foram mantidos à parte por quem controla seus destinos. Sua mãe ergueu as mãos, tentando alcançar o filho. Tudo isso é parte de um plano que vai muito além do que você imagina. E agora, é hora de você escolher de que lado você está. Os olhos de Carlos se abriram, como se ele estivesse vendo tudo pela primeira vez. Ele não entendia. Ana, a maçonaria, sua mãe, tudo estava conectado de forma complexa e obscura. O peso das revelações o esmagava. A verdade era um labirinto sem saída, e ele estava no meio dele. Você precisa nos ajudar, Carlos, disse Ana, o desespero crescendo. O que está em jogo é mais do que apenas nós. É o destino de todos. Quem está controlando tudo? A pergunta saiu em um grito, mas a resposta não veio. No lugar disso, uma onda de poder pareceu agitar o ar. Clara, que tinha permanecido em silêncio até então, se juntou a eles, um brilho nos olhos que Carlos não reconheceria. É hora do verdadeiro destino se revelar, Carlos. E enquanto falava, sua voz ecoava como um torte da verdade. Antes que ele pudesse processar, um tremor começou a se espalhar pelo chão. Um rugido crescente ecoou nas ruas. Algo estava vindo.
algo colossal. E à medida que o pânico aumentava, a avitável conexão familiar tornava-se uma corrente de intensidade. O que quer que seja, não podemos fazer isso sozinhos! Carlos gritou, mas era tarde demais. O chão seismicamente se rompia sob suas pernas. A verdade se libertava e ele estava prestes a descobrir o que realmente significava ser parte desta linhagem. O que mais ele não sabia? E enquanto a terra se abria, Carlos se perguntava: a escolha dele seria a chave para salvar todos ou a porta para a destruição total? A terra tremeu sob os pés de Carlos, e a cena ao seu redor se distorceu. Ele sentiu o calor do poder como um golpe no peito, a adrenalina elevando-se em cada fibra do seu ser. Ana, sua mãe e Clara estavam ali, a expectativa carregando o ar como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Mas no fundo, ele ainda não entendia. O que significava tudo isso? O que ele deveria escolher? Então tudo mudou em um instante. Um uivo cortou o ar, não de um vento, mas de uma presença aterrorizante que parecia emergir das sombras. Uma grotesca figura, alta e encapuzada, surgia ao longe, caminhando em meio à escuridão como uma presença que gelava a espinha. Cada passo dele vibrava pelo chão, como se estivesse chamando a tempestade. Carlos sentiu o medo desferir um soco em seu estômago. É ele, sussurrou Clara, seus olhos arregalados, enquanto a figura avançava. A expressão de Ana se transformou, de feroz a assustada. Não pode ser. Você não deveria estar aqui. Carlos olhou para Ana, confuso. Quem é ele? O que está acontecendo? Mas em vez de respostas, aquele homem detinha um poder que esmagava os sentidos. Suas feições distorcidas pelo capuz escondiam uma verdade devastadora. Vocês pensaram que podiam escapar do que são? A voz do homem era profunda e ressoante, como trovão. Carlos, você vai entender o que significa ser um verdadeiro herdeiro. E então, o que parecia apenas um pesadelo se tornou uma realidade ainda mais assustadora. O homem ergueu a mão, e uma luz vermelha irrompeu, envolvendo Carlos. Ele sentiu uma onda de dolorosas memórias invadindo sua mente, como se um filme estivesse sendo projetado na tela de sua alma. Visões de sua infância, segredos sussurrados em noites de tempestade, e a verdadeira história da sua família. Cada lembrança era um golpe, e ele se viu preso em um ciclo de dor e revelação. Você precisa ver, Carlos. Veja a verdade. O homem gritou, a luz vermelha pulsando como um coração maligno. Carlos começou a entender. Ele viu a imagem de sua mãe, outra vez, mas agora era mais clara. Ele viu-a cercada por homens encapuzados. Uma cerimônia acontecendo. E Ana, a sua doce Ana, se transformava em algo que ele nunca poderia acreditar. Ela não era apenas uma irmã perdida, mas parte de uma linhagem de bruxaria antiga, alguém ligada a rituais que beberam do sangue inocente. Ana, não! Carlos gritou, o desespero tomando conta. Você não pode ser parte disso. Mas o que ele viu no olhar dela o destruiu. Era uma mistura de determinação e malícia, algo que nunca havia visto antes. Carlos, você tem que entender. Isso sempre foi nosso destino. As palavras caíam como pedras, e em um súbito instante de clareza, tudo se desfez. A figura encapuzada fez um gesto, e os corpos ao redor começaram a tremer como marionetes em suas cordas. Não! Carlos gritou, mas o eco da expressão de Ana era devastador. O que você está fazendo? Ele tentou avançar, mas uma força invisível o parou.
Ele estava preso, escravo de uma revelação que nem imaginava que faria parte. E então o homem riu, um riso cheio de triunfo. Sua escolha será mais complicada do que imagina. O peso da verdade que você carrega é maior do que qualquer um poderia suportar. O que você ama pode se tornar o que você teme. O chão ao redor deles começou a rachar novamente, e Carlos se viu em um verdadeiro campo de batalha, a linha entre amigo e inimigo se dissolvendo. A pressão aumentava, e a lucidez se tornava turva. O que estava prestes a acontecer poderia desviar suas vidas para um destino sombrio, e enquanto ele lutava para compreender, uma nova cena começou a se revelar. Um desenho amarelado que se formava no chão, segurando no centro uma figura conhecida. Carlos, você não pode levar isso para o lado errado, disse sua mãe, mas sua expressão estava distante, como se estivesse em outra dimensão. O que tudo isso significava, e em meio ao caos, ele percebeu. O que ele realmente desejava poderia estar bem à frente dele, mas também poderia destruir tudo. A única certeza. E nesse momento crítico, uma pergunta ecoou em sua mente. E se a verdadeira ameaça estivesse mais perto do que qualquer um poderia imaginar? Carlos estava paralisado. A tensão ao redor dele pulsando como um braço de ferro entre a antiga verdade e o novo caos que se desenrolava. Ele olhou para Ana, sua mãe e Clara, cada uma delas revelando uma camada de segredos que pareciam se entrelaçar como fios em um novelo. Você precisa nos ajudar, Carlos. Ana repetia, sua voz inquietante. A escolha será sua, Carlos. O homem encapuzado disse, como se isso fosse a conclusão de um jogo apavorante. O chão tremeu, e a realidade parecia desmoronar ao redor deles. Você não pode ignorar seu destino. Com um movimento brusco, a figura misteriosa ergueu a mão, e uma onda de energia percorreu o ar. De repente, a visão de Carlos se distorceu, como se seu cérebro estivesse convertendo tudo em um pesadelo líquido. Ele viu flashes de sua vida, risos, amor, dor. E no centro de tudo, aquele emblema maçônico. Uma revelação esmagadora. Mas antes de entender, um barulho estrondoso interrompeu tudo. Atrás do homem encapuzado, um enorme portal se abriu. Um turbilhão de cores ofuscantes, onde a luz e a escuridão dançavam em um ritmo frenético. Carlos sentiu o coração acelerar, quase explodindo de ansiedade. O que era aquilo? Um passo em direção à luz trouxe um rugido de vozes distantes. E ele percebeu. Estavam o chamando por ele. Carlos, sua escolha! A pressão aumentava. A multidão ao redor estava em silêncio, mas suas feições revelavam desconforto e temor. O murmúrio começou a crescer, como um eco distante de vozes nervosas. A tensão era palpável, e o cheiro de medo inundava o ar. Carlos olhou para Ana, esperando respostas que pareciam sempre ir além de suas mãos. Mas, de repente, uma explosão de luz encheu o ambiente, como se um sol tivesse nascido da terra. Um grito ecoou na escuridão, e Carlos fez força para ver. E então, no centro da explosão, alguém surgiu. Pai? A palavra saiu em um sopro. Era seu pai, mas não parecia exatamente como antes. A aparência dele estava distorcida, como um reflexo em um espelho quebrado. Olhos famintos. Uma expressão angustiada. Carlos, eu fiz isso por você! Ele gritou, a voz cortando o ar como uma lâmina. Carlos retrocedeu, o mundo caindo ao seu redor. Você? Mas você está morto! A incredulidade e a dor o atingiram. Como isso era possível?
A imagem do homem que ele conhecera estava se desvanecendo, dando lugar a algo mais sombrio. Eu voltei para te guiar, mas agora tudo pode ser mudado. Seu pai continuou, a voz um eco distante. Ana, você precisa descobrir a verdade sobre ela. Ana deu um passo à frente, os olhos agora se estreitando com uma nova intensidade. Carlos. E quando ela fez isso, uma onda de revelações atravessou a atmosfera. O olhar dela virou-se para o pai, e a tensão entre os dois se transformou em algo quase palpável. Você não sabe o que você é. O pai de Carlos rugiu e então acertou um golpe direto em Ana. O mundo parecia parar, a realidade fragmentando-se em 1000 pedaços. A luz esmaeceu e a cena tornou-se um caos. Pare, não! Carlos gritou, lançando-se para frente. Mas naquele momento, Ana, a irmã que ele achava que conhecia, lançou seu olhar homicida. Você é só a ponte, Carlos. O que eu realmente sou não é nada do que você imagina. E com um grito eterno, a verdade se despedaçou na mente de Carlos. Ele sentiu como se um pano estivesse sendo arrancado, revelando um abismo. A realidade, a lealdade e tudo o que ele acreditava serem verdades cristalizadas caíam enredados em um emaranhado de mentiras. Ana era mais do que uma herdeira ou uma mendiga. Ela era uma híbrida de forças obscuras, um elo entre mundos que Carlos nunca sonhara que existissem. Não pode ser! Ele gritou, os olhos se alargando em desespero. E quando tudo parecia se tornar confuso e caótico, uma coisa ficou clara. Algo maligno estava por perto. O eco da sombra de seu pai continuava ecoando. Você ainda não viu nada, Carlos. A verdadeira escolha está por vir. Carlos congelou. O que isso significava? Estava no coração de uma tempestade, prestes a ser engolido por uma verdade que mudaria tudo. E enquanto uma névoa escura começava a se formar ao seu redor, ele se perguntou: o que mais eu não sei sobre a minha própria vida? A cena diante de Carlos se tornava um pesadelo irreconhecível. O rosto do homem encapuzado, que antes trazia uma aura de poder, transformou-se em um manto de horror, à medida que as sombras dançavam ao seu redor. Ele estava ali, um capricho das lembranças e um eco de tudo que Carlos conhecia. A tensão aumentava, quase palpável, enquanto Ana e sua mãe se encaravam, um abismo se formando entre elas. Você não pode fugir, Carlos, o homem gritou, e a cercania da escuridão se tornava sufocante. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Cada palavra reverberava como um tambor no peito dele. O medo crescia e ele começou a tremer. De repente, uma luz estrondosa explodiu do portal, iluminando tudo ao redor. Carlos levou as mãos aos olhos, tentando ver através da claridade que parecia queimar a carne e a alma. E quando a visão se ajustou, algo chocante aconteceu. Raios de energia se espalharam, envolvendo o homem. Ele começou a mudar, a se transformar, como se camadas de luz estivessem sendo desnudadas. Carlos sentiu seu coração disparar. A figura que se revelava era familiar. Era seu avô, um homem que ele nunca tinha conhecido, mas que sempre ouvira histórias. Vovô? Ponto final. A voz de Carlos saiu como um sussurro. Como era possível? Mas a expressão no rosto do avô era distante, como se a dor que ele carregava dessa vida se refletisse em cada linha de seu rosto enrugado. Carlos, ouça. A urgência na voz dele fez o coração de Carlos parar. Ana, sua irmã, não é quem você pensa. Ela não é apenas uma herdeira da linhagem, mas uma força que pode apagar tudo. As palavras cortaram como uma faca. O que ele estava dizendo?
Ana olhou para o avô com um olhar perdido, a determinação dela se desvanecendo. Como você pode dizer isso? Ana gritou, a voz tremendo de indignação. Você não sabe o que eu sou. E no mesmo instante, algo mudou. Um tremor percorreu a terra e uma fissura se abriu entre eles, como se o mundo estivesse se despedaçando ao redor. Carlos sentiu que o chão se movia sob seus pés. O caos estava se espalhando, quando uma energia estridente ecoou nas veias da cidade. Uma onda de poder que reverberou em sua mente. Ele viu flashes, imagens de seus ancestrais, entrelaçadas com visões de destruição e um futuro sombrio. O seu corpo estava congelado na realidade da revelação. Você precisa entender, Carlos. A verdade que sua família carrega é mais do que riqueza. É uma maldição que se espalha por gerações, disse seu avô, com um olhar intenso. Ana, ela pode ser a chave ou a destruição total. Uma explosão de luz atravessou o portal, e Carlos sentiu sua mente flutuar entre o passado e o presente. Ele viu olhos conhecidos que não deveria ter visto. Sua avó, com uma expressão grave, coberta por sombras. Não tenha medo da verdade, meu querido. As palavras dela ecoaram junto com a ideia de que tudo o que ele conhecera poderia ser um jogo cruel. Não, não pode ser verdade! Carlos gritou, confuso e desesperado. A luta interna crescia enquanto a verdade o apertava contra os muros da razão. E no auge do caos, algo ainda mais inimaginável aconteceu. A figura de seu avô começou a se desfazer em uma luz ofuscante, como se estivesse evaporando. E Ana, em um instante, tentou agarrar a luz, mas a energia pareceu a repelir, empurrando-a para trás. Carlos, escolha! A voz de seu avô ecoou, e a luz se apagou. Quando as sombras se dissiparam, Carlos se viu sozinho, a verdade rosnando em sua direção. E uma pergunta ficou pairando no ar. Quem sou eu realmente? O silêncio era ensurdecedor. Ele estava lá, completamente perdido, enquanto lembranças e verdades se misturavam em um só lugar. O que mais ele não sabia? Olhando para o lugar onde Ana sempre estivera, uma sensação perturbadora o envolveu. Era como se o mundo tivesse mudado. E no fundo da sua alma, uma pergunta começou a se formar, mais poderosa que as anteriores. E se a verdadeira maldição não estivesse na linha de herança, mas na própria escolha de ser quem era? O silêncio pesado pairava no ar, e Carlos sentia o peso das revelações recentemente lançadas sobre ele. A visão de seu avô, agora distorcida por energias desconhecidas, deixava um nó na garganta e um frio no estômago. O homem que sempre ouvira histórias, agora ali, dizia verdades cruéis e impactantes. Você precisa decidir, Carlos. O destino da família interage com o seu. Ana estava paralisada, o olhar fixo em seu avô que se esvaía perante a força das sombras. Carlos olhou para ela, confuso, tomando consciências assustadoras sobre suas origens. Ana, o que você realmente é? Sua voz saiu num sussurro, quase um pedido de socorro. O coração batia acelerado, e ele sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer novamente. Eu sou a chave e a maldição, Ana disse a voz trêmula. As forças que nos cercam não são simples. É tudo uma armadilha, uma batalha em que somos peões sem saber. O desespero em sua expressão refletia a luta interna, uma batalha entre família e destino.
Mas antes que Carlos pudesse processar, uma onda de energia irrompeu do portal, como um lamento do passado. Você pode desfazer o que foi feito. Você deve escolher seu caminho. As palavras ressoavam com urgência, e o medo saltava nas pupilas de Carlos. O que fazer? O que escolher? Com um grito ensurdecedor, o portal começou a puxar tudo para si. Uma voragem querendo engolir todos os presentes. Carlos, com o coração na boca, decidiu. Não! Eu não vou deixar isso acontecer. E com cada onda de força, ele avançou, estendendo a mão na direção de Ana e do seu avô. Juntos! Gritou. E nesse momento, todos se uniram. A luz irrompeu como um farol, iluminando a escuridão que o cercava. O contato se fez, e em um instante, um feixe de energia os envolveu. As sombras começaram a se dissipar, e as lembranças foram substituídas por um calor reconfortante que fluiu entre eles. Carlos olhou para Ana, seus olhos brilhando com compreensão. Você é minha irmã, e juntos podemos quebrar essa maldição. E, com aquele poder em união, um novo caminho surgiu. O portal se transformou em um vórtice de luz, dissipando a escuridão e revelando o verdadeiro significado de sua linhagem. Quando a luz finalmente se apaziguou, a cidade estava calma, e o caos se desfez. Eles estavam em pé, olhando para o horizonte. Isso não é um fim, sussurrou Ana, um sorriso tingindo sua expressão. É um novo começo. Carlos sentiu um aperto no peito, a dor das verdades passadas se transformando em algo belo. Ele entendeu a força que existia na união familiar e sabia que o futuro ainda guardava mistérios. Enquanto se afastavam, a cidade abaixo começava a brilhar com uma nova luz, como se estivesse esperando por eles. Carlos olhou para Ana, um sentimento de esperança e determinação crescendo dentro dele. Estamos juntos nisso, não importa o que venha a seguir. Mas, ao olharem para trás, por um último instante, uma sombra escura pareceu se esgueirar entre as luzes. A dúvida ficou no ar. O que mais poderia estar esperando por eles? E assim, ao fim desta jornada, uma nova era nascia para Carlos e Ana. Mas a pergunta permanecia. Suas decisões iriam realmente moldar o futuro ou as sombras permaneciam a espreitar? Se você chegou até aqui, essa história não termina. Apenas ganha novas dimensões. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama intensa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Junte-se a nós e faça parte de